favor, para todo mundo ter uma melhor audição de toda a reunião. Vou proceder à chamada regimental aqui dos vereadores para a 5ª reunião ordinária, dia 9/3/2022, às 13h33, segunda sessão legislativa, 19ª legislatura, no plenário Camil Caram. Vereador Fernando Luiz. Vereador Elinho da Farmácia. Vereadora Isa Lourença. Presente. Vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Vereador Elinho da Farmácia. Com a minha presença também, com a presença de 4 vereadores titulares da Comissão de Administração Pública, também registrando aqui a presença do vereador Rubão, vereador Braulio Lara, vereadora professora Marli, está por aí? Boa tarde, vereador Dilcinho, boa tarde, vereadores da comissão, e boa tarde aos convidados aí da audiência pública também. O vereador Elinho parece que entrou também, registrando a presença do vereador Elinho da Farmácia. Então, com a presença de 5 vereadores titulares da comissão e a presença dos outros vereadores e todos os convidados, daremos início à nossa 5ª reunião ordinária. Ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Item 2. Audiência pública. Finalidade: debater o projeto de lei 254/2022, que estabelece normas de governança pública e gestão de riscos para a gestão fiscal, orçamentária e do desempenho da receita e da despesa do município de Belo Horizonte e da outras providências. Eu queria pedir autorização aos vereadores aí, para a gente fazer a inversão da pauta. Temos alguns requerimentos aqui para serem colocados em votação. Também queria pedir licença aos convidados para que a gente possa fazer essa inversão de pauta. E assim que a gente terminar as votações dos requerimentos e das proposições de leis, a gente voltaria aí para audiência pública, ok? Então vamos passar para o item 3, a inversão de pauta. Discussão e votação. Proposições da comissão. Requerimento de comissão 185/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Prefeitura e Urbel. Finalidade: obter informações com relação à ata de registro de preços, pedindo desde já que a resposta venha acompanhada de cópia do edital e dos anexos do processo administrativo 01.014.429/21-54. Licitação: concorrência Urbel/Smob 004/2021. SRP lote 1, ata de registro de preços, ARP UB 003/2022, instrumento jurídico IJ 01.2022.2700.0017.0000. Órgão gerenciador, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Urbel. Fornecedor, Conest, Engenharia Limitada, CNPJ 04.910.686/1000 ao contrário, -09. Objeto: registro de preços para contratação de serviços e obras de recuperação e estabilização da edificação e de áreas de riscos geológicos através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Município de Belo Horizonte, nas regionais Barreiro, Noroeste e Oeste. Prazo máximo de execução dos serviços a ser definido em contrato. Vigência da ata de registro de preços
12 meses a partir da publicação de seu resumo no Diário Oficial do Município, DOM, mês/ano da pesquisa referência abril/2021, quantitativa e valores unitários, conforme planilha de preços registrados anexada. Valor R$ 22.122.921,32. Cadastro de reserva: Carvalho Queiroz Engenharia Limitada, CNPJ número 71.474.936/1000 ao contrário, -00. Assinatura 15/2/2022. Por isso se pergunta: a Urbel iniciou por itens a localização geográfica ou licitou por lote? Segunda pergunta: houve demonstração da vantajosidade dessa decisão? Autoria: vereador Ciro Pereira. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Estou de acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Desse modo, fica aprovado o requerimento de comissão 185/2022. E tem dois. Presidente, e sim. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte: como os requerimentos foram publicados antes, bom, estão no site, né, os requerimentos, será que você não podia ler somente a autoria, e em vez de ler toda a finalidade dele, porque são requerimentos longos, você fala só obter informações? Eu já fiz isso em algumas reuniões e deu certo. É só para não precisar ler todos os... Ok. Tudo que está escrito na finalidade, porque senão vai demorar muito para começar a audiência, você não acha? Ok, sim, eu também vou só consultar a assessoria aqui, é permitido? Tranquilo, assessoria? Ok, a gente vai fazer uma síntese aqui, né, dos requerimentos, colocar em discussão e votação. Assim não ganharemos tempo aí também para poder ter celeridade e partirmos para a audiência pública. Item 2, requerimento de comissão. Obrigado, vereadora Isa. Item 2, requerimento de comissão 186/... Item 2, requerimento de comissão 186/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Prefeitura e a Fundação Municipal de Cultura. Finalidade, obter informações com relação ao extrato do termo de apostila. A gente já vai passar para as perguntas aqui, referente a este requerimento. Qual o valor e objeto do contrato? Gentileza apresentar a cópia. Pergunta 2. O objeto contratado tem ou terá alguma correlação com o Carnaval? Pergunta 3. Quando, quais e como serão desempenhadas as tarefas decorrentes do objeto do contrato? Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo com o requerimento, senhor presidente. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 186/2022. Item 3, requerimento de comissão 210/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, BH Trans, Secretaria Municipal de Política Urbana, Corregedoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município e Superintendência de Limpeza Urbana. Finalidade, obter informações sobre o extrato do quarto termo aditivo ao contrato SLU/DR, número 013/2019, publicado no DOM em 24 de fevereiro
de 2022. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Com requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 210/2022. Item 4, requerimento de comissão 211/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Corregedoria do Município, Procuradoria do Município e Secretaria do Município da Fazenda. Finalidade, obter informações sobre a ata de sessão pública parcial final, lote 02 a 04, pregão eletrônico número 066/2021, que consta no DON de 25 de fevereiro de 2022, de Belo Horizonte. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador, a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 211/2022. Item 5, requerimento de comissão 212/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, BH Trans, Secretaria Municipal de Política Urbana, Corregedoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município e Superintendência de Limpeza Urbana. Finalidade, obter informações sobre o extrato do quarto termo aditivo ao contrato SLU/DR.JUR, número 013/2019, publicado no DOM em 24 de fevereiro de 2022. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Com requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento 212/2022. Item 6, requerimento de comissão 213/2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Corregedoria do Município, Procuradoria do Município, Secretaria Municipal de Fazenda. Autoria, vereador Ciro Pereira. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota a vereadora Elinho da Farmácia? Eu estou de acordo com o requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 213/2022. Item 7, requerimento de comissão 231/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Alexandre Calil, secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 231/2022. Item 8, requerimento de comissão 232/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil, Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Adriana Branco. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento, deste modo fica aprovado o requerimento de comissão 232/2022.
Item 9, requerimento de comissão 233/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Autoria, vereador Rubão. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo com o requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 233/2022. Item 10, requerimento de comissão 234/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 234/2022. Item 11, requerimento de comissão 236/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 236/2022. Item 12, requerimento de comissão 237/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Educação. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 237/2022. Item 13, requerimento de comissão 238/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, SUSAM. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Com requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 238/2022. Item 14, requerimento de comissão 239/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Cultura. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 239/2022. Item 15, requerimento de comissão 240/2022.
vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Elinho da Farmácia. De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 1536/2021. Item 16, requerimento de comissão 241/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Fernando Luiz. Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia. Com requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 242/2022. Item 18, requerimento de comissão 243/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Saúde. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Elinho da Farmácia. De acordo com o requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 241/200 de 2022. Esse que eu falei agora? Tá, fica aprovado então o requerimento de comissão 242/2022. Item 18. Isso mesmo? Obrigado. Requerimento de comissão 243/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação, destinatário Secretaria Municipal de Saúde. Finalidade, autoria vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia. De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 243/2022. Item 19. Requerimento de comissão 244/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Pedido de informação, Secretaria Municipal, destinatário, Secretaria Municipal de Política Urbana. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Elinho da Farmácia. De acordo. Como voto a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como voto o vereador Juninho Los Hermanos. De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 244/2022. Item 20, requerimento de comissão 245/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação, destinatário Secretaria Municipal da Fazenda. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Elinho da Farmácia.
De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Como voto, eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 245/2022. Item 21, requerimento de comissão 246/2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Esportes. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão, em votação, como voto vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto vereador Elinho da Farmácia. De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como voto o vereador Juninho Los Hermanos. De acordo com requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 246/2022. Item 22, requerimento de comissão 247/2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão, em votação, como voto vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto vereador Elinho da Farmácia. De acordo, senhor Como voto vereadora Isa Lourença. presidente. De acordo. Como voto vereador Juninho Los Hermanos. De acordo. Eu também voto de acordo. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 247/2022. É isso mesmo? Ou eu me perdi aqui? 247/2022. 23, requerimento, item 23, requerimento de comissão 248/2022, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto vereador Elinho da Farmácia. De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como voto vereador Juninho Los Hermanos. De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 248/2022. Item 24, requerimento de comissão 249/2022. Turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1536/2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, SUDECAP. Autoria, vereadora Isa Lourença. Em discussão. Em votação, como voto vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto vereador Elinho da Farmácia. Com requerimento. Como vota a vereadora Isa Lourença. De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão de número 249/2022. Vamos passar para a segunda parte. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1, projeto de lei 91/2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre a política municipal de vacinação contra a leishmaniose. Autoria, vereador Rubão. Relatoria, vereador Ilcinda Tabu. Conclusão do parecer, pela aprovação das emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, como vota o vereador Fernando Luiz. Com parecer. Como vota o vereador Elinho da Farmácia. Com parecer. Como vota a vereadora Isa Lourença. Com parecer. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Eu também voto com o meu relatório. Desse modo, fica aprovado o relatório do projeto de lei 91/2021. Item 2, projeto de lei 214/2021, primeiro turno. Ementa, impõe aos condomínios residenciais e comerciais no município de Belo Horizonte a obrigatoriedade de comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.
Autoria, vereadora Macaé Evaristo. Relator, vereador Juninho Los Hermanos. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão, em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Com parecer. Como voto, vereador Elinho da Farmácia. Com parecer. Como vota a vereadora Isa Lourença. Com parecer. Como voto, vereador Juninho Los Hermanos. Com meu parecer. Eu também voto com parecer. Então fica aprovado o parecer do projeto de lei 214/2021. Item 3, projeto de lei 231/2021. Primeiro turno, ementa, altera a lei número 7.638/99, que cria o programa de incentivo à instalação e ampliação de empresas. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e da outras providências. Autoria, vereador Ciro Pereira e Nicolas Ferreira. Relator, vereador Wilcinho da Tabu. Conclusão do parecer, pela aprovação. Em discussão, em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Com parecer. Como voto, vereador Elinho da Farmácia. Com parecer. Como vota a vereadora Isa Lourença. Contra o parecer. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos. Com parecer. Eu também voto com parecer. Então fica aprovado o parecer do projeto de lei 231/2021. Item 4, projeto de lei 111/2021, segundo turno. Ementa, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependentes Químicos e altera a lei número 10.625/2013, que cria o Fundo Municipal sobre Drogas. Autoria, vereador Cláudio do Mundo Novo. Relator, vereadora Isa Lourença. Conclusão do parecer. Pela aprovação das emendas 3, 4, 6, 7 e 8. E pela rejeição das emendas 1, 2, 5 e 9. Em discussão. Em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Com parecer. Como voto, vereador Elinho da Farmácia. Também voto com parecer. Como vota a vereadora Isa Lourença. Com parecer. Como voto, vereador Juninho Los Hermanos. Com parecer. Eu também voto com parecer. Deste modo, fica aprovado o parecer do projeto de lei 111/2021. Vamos para o quarto item, que é outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Item 1, ofício em resposta ao requerimento de comissão 12/2022. Vale informar que essas respostas já estão no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Item 2, ofício em resposta ao requerimento de comissão 13/2022. Item 3, ofício em resposta ao requerimento de comissão 14/2022. Item 4, ofício em resposta ao requerimento de comissão 40/2022. Item 5, ofício em resposta ao requerimento de comissão 41/2022. Item 6, ofício em resposta ao requerimento de comissão 61/2022. Item 7, ofício em resposta ao requerimento de comissão 62/2022. Item 8, ofício em resposta ao requerimento de comissão 63/2022. Item 9, ofício em resposta ao requerimento de comissão 88/2022. Item 10, ofício em resposta ao requerimento de comissão 159/2022. Bom, meus colegas de trabalho, convidados, a todos que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, passaremos agora para a audiência pública. Eu quero fazer aqui a apresentação dos convidados para essa audiência pública. Essa tem a finalidade de debater o projeto de lei 254/2022, que estabelece normas de governança pública e gestão de riscos para a gestão fiscal, orçamentária e do desempenho da receita e da despesa do município de Belo Horizonte e da outras providências. Para estes assuntos, convidamos profissionais com extrema competência nessas áreas para nos dar clareza, esclarecer e também discutirmos juntos aqui
com os vereadores que estão aqui presentes, com todos os convidados que estão presentes, com todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos aí também pelas redes sociais. Convidamos a senhorita Regina Lopes de Assis Bernardes, contadora, coordenadora do MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, /IEC, PUC Minas, fundadora da Associação Mineira de Contadores Públicos, AMCP. A senhorita Regina Lopes está presente? Sim, presente. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. A senhorita Denise Maria Delgado, economista, coordenadora de fiscalização e avaliação da Macrogestão Governamental de Belo Horizonte, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE/MG. A senhorita Denise Maria Delgado está presente? Boa tarde a todos, estou presente. Seja muito bem-vinda, senhorita Denise. E nas pessoas, das vereadoras presentes e também das nossas profissionais presentes aí, senhorita Regina, senhorita Denise, eu quero parabenizar todas as mulheres. Ontem foi o dia, mas a gente entende que todos os dias são dias que a gente deve dedicar muito amor, carinho e principalmente respeito a todas as mulheres. Também convidamos o professor Newton de Aquino Andrade, contador, mestre em contabilidade, membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis. Professor Newton. Presente, boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, professor. Convidamos também Obrigado. O senhor Gabriel Senra da Cunha Pereira, advogado, mestre em Direito Público, professor universitário. Senhor Gabriel. Presente, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. E também o senhor Carlos Thiago Jorge de Azevedo, sociólogo, especialista em administração pública, presidente do Instituto Minas Gerais. Eu quero inicialmente pedir desculpas a todos vocês, que a gente entende que foi uma pauta grande hoje da Comissão de Administração Pública, e vamos ter aí um tempo importante para fazer esses debates aí. Eu convido para a ordem das falas e depois a gente vai poder também correr a palavra entre os vereadores, né, nas suas considerações finais. E eu convido Carlos Thiago. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Carlos Thiago para fazer as considerações dele e depois eu passo a palavra para um vereador. Segundo a Regina Lopes, passa a palavra para um vereador, tá? Para poder dar suas boas-vindas aí também e falar algo a respeito da audiência pública. Então, senhor Carlos Thiago, tem a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Né? Vocês me escutam bem? Aqui escutamos sim. Boa tarde a todos e todas. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do vereador Lucindo, de todos os vereadores do PP, da vereadora professora Marli, do vereador Bom, do vereador José Ferreira, por esse convite para poder participar dessa audiência pública que traz, de certa forma, para o município de Belo Horizonte um debate muito importante e muito inovador a respeito da administração pública e seus rumos, né? Voltado muito mais para a área de gestão pública, e é aquilo que a gente aguarda da administração pública e do Poder Legislativo nesse tipo de projeto, né? No segundo momento, eu queria falar um pouco desse projeto. Esse projeto de lei, ele é uma construção em conjunta, né? Ele é feito pela bancada do Progressistas aqui na Câmara de Belo Horizonte, onde foi debatido e amplamente trabalhado com os assessores dos 4 gabinetes, né? O vereador Lucinho, a vereadora professora Marli, o vereador Bom, o vereador Zé Ferreira, que entenderam que há necessidade de que o município tivesse ferramentas, né, à disposição que pudesse ser utilizadas pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo, que visam, de certa forma, tornar o serviço público de uma maneira mais efetiva e eficaz. Então, esse projeto ele tem, né, essa cunha de tratar de itens que são inovadores, mas, ao mesmo tempo, de trazer também à tona informações que o município já detém, que o poder público já tem, e utilizá-las enquanto ferramenta de gestão e de administração. Isso é um tipo de trabalho, um tipo de atuação muito importante, onde nós estivemos aí participando em conjunto nesse trabalho. Bom, e o projeto ele trata desse ponto principal, que ele fala, né, ele utiliza, ele traz como importante a utilização do banco de informações e de dados
que o poder público já tem na execução do seu orçamento, né, na execução da sua despesa e na execução também, na arrecadação de sua receita. Ou seja, são informações que o poder público já detém e o que o projeto de lei traz é instrumentalizar essas informações enquanto ferramenta de gestão. Bom, nesse caso, o poder público ele tem um banco de dados informacionais muito importante, né, e ele trabalha principalmente com os dados contábeis, que a gente sabe já da maturidade da contabilidade pública brasileira, principalmente, né, pelos profissionais da área e principalmente pelos órgãos de controle externo, como aqui nós temos duas pessoas que trabalham no Tribunal de Contas e que podem muito bem, né, no decorrer da fala, vão falar sobre essa importância desses dados e como que eles são colocados junto aos tribunais de contas, principalmente pelo veículo da prestação de contas dos municípios. Então, o projeto de lei ele está buscando, ele trabalha com algumas informações, né, e eu estou ressaltando isso aqui de início, que é bem importante de trazer, que ele já lida com informações que são constantes dentro do poder público. Bom, e esse contexto de utilizar esse banco de informações é um contexto onde que cada vez mais a gente tem trabalhado com a qualidade do gasto público, né? A gente trabalha muito mais com os indicadores qualitativos e quanto mais a gente avalia se os projetos do poder público ele tem alcançado aquelas metas estipuladas e se os recursos despendidos para poder executar esses projetos, se de fato eles estão sendo aplicados da maneira correta ou se a gente poderia melhorar essa aplicação. Então, esse debate da qualidade do gasto público é algo que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas tem trazido também com o índice EGM, que é o índice de eficiência, né, municipal, e isso é muito importante a gente trazer esse debate, porque o projeto de lei é inovador nesse sentido, né? O projeto de lei não trata de uma exigência acessória às prestações de contas, né? O projeto de lei está trazendo, na verdade, são ferramentas de gestão com base naqueles dados que já são informados obrigatoriamente pelo município. Então, o projeto de lei não tem nenhum objetivo inicial de suprir, de substituir ou até mesmo de complementar informações daquelas decididas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelos decretos do próprio Senado Federal e as portarias e os layouts dos tribunais de contas. Então, o projeto de lei pega dessas informações que já são aferidas pelo poder público junto aos órgãos de controle, através principalmente do que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz, né, e põe no debate para a gente poder orientar como que o gestor público vai poder trabalhar nesse sentido. E aí, para isso, eu queria só, né, fazer um destaque aqui do que está até enquanto notícia no portal da Câmara, né? É só para a gente poder entender que, na verdade, o PL ele não está tratando de padronização de dados contábeis. Para isso existe lei específica, né? O PL, na verdade, ele está utilizando dados contábeis enquanto fonte de informação e fonte de alimentação para uma gestão pública mais eficiente, uma gestão pública que consegue utilizar da previsibilidade, né, para suas ações e para poder também atuar na margem de risco necessária para uma boa administração. Então, dito isso, a gente tem que trazer, né, enquanto o projeto de lei, ele traz uma inovação, que é utilizar dados contábeis, já são arrecadados pelos municípios, já são levantados pelos municípios, e a aplicação de indicadores que estão dentro dos dispositivos legais, sejam eles a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade, né, de 1964 e 65, se não me engano, além dos demais decretos do Senado Federal e também as orientações dos controles externos. Então, ou seja, os indicadores trazidos dentro dessa lei de responsabilidade, dessa lei, desse PL, desse projeto de lei 254, eles são indicadores que já são indicadores maduros e utilizados, né, durante a prestação de contas dos municípios. Agora, o projeto de lei não trata apenas de indicadores, ele está tratando de princípios, né? E esses princípios é o da governança pública, os princípios do risco público, né, análise de risco dentro do poder público, e também sobre a questão da função do valor público. Então, ele traz esses princípios para dentro do município de Belo Horizonte, né, e ele vai estar buscando essas informações do decreto federal, então, pela primazia, né, pelo princípio da simetria, o projeto de lei buscou essas informações de alguns dispositivos federais, embora a gente não tenha lei federal sobre esses princípios, o município ele traz essa inovação e ele dispõe, né, do que se trata essa governança pública no poder municipal em Belo Horizonte, e aí ele também traz de como que vai ser tratado no decorrer da lei. O objetivo principal dessa lei é criar mesmo esses parâmetros e essas informações através de dados quantificáveis e de princípios para a gente poder nortear a administração pública. Então, é uma ferramenta que serve
tanto quanto transparência das informações que são prestadas, é uma ferramenta que serve também como orientação do gestor os riscos que ele tem, no caso de mês a mês, aquilo sendo apurado, sendo avaliado, as análises contábeis, e também serve para o legislador poder utilizar essas ferramentas para poder acompanhar, né, a execução orçamentária e financeira do município, dando assim um ar de maior eficiência, transparência para o poder público, para poder a gente trabalhar nessas questões. E essas informações, né, elas são utilizadas no intuito de quê? De que se crie dados, né, e relatos atemporal e temporal, mês a mês, informação, um banco de relatórios de dados, para a gente poder acompanhar ao longo do tempo, né, como que se dá o desenvolvimento, mês a mês e bimestre a bimestre também, do desempenho da receita e da despesa pública. Um bom exemplo que essa lei se inspira é como a gente pode pegar lá a questão da inflação, né? A gente calcula a inflação anual, correto? Então a gente tem lá um acumulado do ano, 12 meses, a gente tem a inflação do ano. Contudo, mês a mês, essa inflação também é apurada, para a gente poder ter lá, né, esses marcos históricos para a gente poder acompanhar e o poder público poder tomar as medidas necessárias e as medidas cabíveis. Ou seja, diferente de uma prestação de contas que eu estou relatando e arquivando aquilo que já foi executado, né, eu estou falando de monitorar determinados indicadores e índices que são apurados anualmente para eu poder monitorar o desempenho deles ano a ano, mês a mês, durante o ano, e eu conseguir de uma maneira bem equilibrada e equitativa fazer as medidas necessárias para poder proteger ou até mesmo tomar medidas cabíveis para poder melhorar o desempenho daquele poder público naquela situação. Então, o projeto de lei ele traz essa questão desse registro de séries históricas, né? Então, são 3 indicadores dentro do projeto de lei. Esses indicadores são extraídos, né, das leis específicas de contabilidade pública, principalmente da lei de responsabilidade fiscal, né? Nós pegamos aí como exemplo, né, a própria obra do professor Milton Jaquim, que está participando aqui com a gente da audiência. Ele tem um livro dele onde ele fala da importância da utilização desses indicadores para além das prestações de contas, que servem também como ferramenta de gestão e de planejamento. Então, sintetizando um projeto, né, dessa forma, para poder trazer para o debate dos demais que vão suceder, o projeto de lei ele traz essa inovação. Ele não é uma ferramenta punitiva, ele é uma ferramenta que vai auxiliar e que vai poder orientar, dentro do contexto, como que o gestor público vai poder utilizar os recursos ou não, como que ele vai poder trabalhar endividamento do município ou não, e de maneira transparente, que a gente consiga acompanhar naquele desempenho. Então, da maneira com que o poder público no Brasil a gente sabe que as ações do poder público elas precisam ser norteadas por lei, né? Então, para a gente poder sair daquela ideia que a gestão e formatos de gestão vão ser estratégias de governo, o projeto de lei sugerido pelos vereadores pela bancada do PP traz, enquanto proposta, que essas ferramentas de gestão sejam política de Estado, ou seja, a gente está criando parâmetros. Assim como a lei de responsabilidade fiscal trouxe parâmetros para a execução, para o controle e até mesmo para a punição, né? No caso de algum desvio dentro daquilo que os padrões da LLRF propôs. No caso desse projeto de lei, ele traz esses padrões para a gestão, né? Então, o projeto de lei traz essa inovação e ele aponta nesse sentido. E de mais inovador que ele traz, ele coloca, enquanto uma lei municipal, princípio de governança pública. Aqui nós não estamos falando apenas de administrar, nós estamos falando do princípio de governança pública, que ele é amplo, ele vai abranger também a gestão, né, a administração, a análise de risco que é necessária na administração pública, modernizando, de certa forma, o poder público. Então, uma síntese do projeto de lei dessa forma que eu quero trazer para vocês, assim, para a gente poder iniciar no debate, né? E mais uma vez aí agradecer e parabenizar os 4 vereadores do PP, a professora Marli, o vereador Cida Tabu, o vereador Rubal e o vereador Zé Ferreira, por essa iniciativa que é inovadora e coloca Belo Horizonte mais uma vez à frente em todo o país numa discussão importantíssima, né, e muito atual e sofisticada sobre a qualidade da gestão pública, a qualidade do gasto público. No mais, é isso, eu estou à disposição para quaisquer questões. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Obrigado, Carlos Thiago. Eu falei que ia passar a palavra para os vereadores, eu estou sentindo muito interessante escutar, se os vereadores concordarem, os técnicos que estão aí, mesmo porque também estou adiantado das horas e a gente sabe que tem a plenária daqui a pouco. Então, acho melhor a gente sugar o máximo dessas pessoas altamente capacitadas neste assunto,
para a gente depois discutirmos entre a gente e, obviamente, né, se o tempo for possível, a gente também dá a entrada dos vereadores aí, para a gente aproveitar o máximo desses profissionais. Então, passo a palavra agora para Regina Lopes. Boa tarde, eu quero parabenizar o vereador Ilcinho Tabu e os demais vereadores signatários do projeto. Como o Carlos Thiago disse, é um projeto inovador que traz para a sociedade grandes possibilidades de resultados de uma gestão eficiente e eficaz. De fato, nós temos hoje na atualidade situações que exigem da administração pública mais celeridade, mais profundidade e mais capacidade de tomar as decisões que possam contribuir para o atingimento desses resultados. E a governança pública é um instrumento importante e estratégico para auxiliar os gestores desse objetivo. A contabilidade hoje, ela está num processo, contabilidade pública, ela está num processo já quase final de padronização às normas internacionais, e ela pode fornecer informações adequadas e suficientes que darão sustentabilidade à governança pública. De fato, é oportuno o projeto, adequado para esse momento que a gente vive, um momento que a gente percebe que a sociedade tem exigido muito mais do setor público, e o setor público deve e pode oferecer muito mais, principalmente com iniciativas como essas. Então, nós vamos ouvir também, eu quero iniciar com essa minha fala, e em outros momentos darei outros posicionamentos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Regina. Passa a palavra para Newton de Aquino. Sim. Quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui com os senhores vereadores, parabenizá-los também pela iniciativa e dizer que vocês, né, os senhores, estão num processo de busca de melhoria da informação, né, relacionada ao setor público. O que a gente quer dizer, muitas vezes, que a gente tem na contabilidade os dados instalados ali dentro de sistemas informatizados e muitas vezes a informação ela fica obscura. A gente sabe que contabilidade é ciência da informação, mas o que adianta a gente entender aquilo como informação se a gente não tem o conhecimento para interpretar aqueles números que ali estão? Então, hoje, toda a contabilidade ela é trabalhada com sistema informatizado. Os dados estão lá dentro, né, desse sistema informatizado e a gente precisa dessa tradução, né, para que a gente compreenda, para que a gente tome decisões, para que possamos evitar riscos, né, na gestão e, com certeza, atender à população da melhor forma possível, porque o nosso objetivo maior, né, é buscar atender essas demandas da comunidade. E hoje, né, como a própria Regina já disse, nós estamos aí sob a regência de novas normas contábeis, né? Tivemos aí um processo de convergência da contabilidade a padrões internacionais. Hoje, a linguagem que nós usamos aqui no Brasil é a mesma de outros países. É claro que ainda alguns países estão aderindo a isso, mas grande parte dos países já falam a mesma língua nessa contabilidade. E com base nisso, a gente tem as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público diretamente convergidas, né, nos padrões das normas internacionais de contabilidade. Para isso, a Secretaria do Tesouro Nacional elaborou normas específicas, denominada Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. O próprio Conselho de Contabilidade tem feito esforço nesse sentido de adaptar todas essas normas atuais vigentes. E, além disso, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio trazendo vários limites, né,
Temos também a lei de acesso à informação, que precisa a gente traduzir esses dados para que a população entenda. O que eu queria dizer é o seguinte: existe muitos dados, existe uma gama de dados lá dentro do sistema, mas existe uma escassez de conhecimento para que interpretemos nessas leis, né, para que possamos realmente saber o que ali está sendo colocado. E muitas vezes a gente sabe que no final de um mandato é hora de verificar, temos recursos para empenhar, vamos deixar restos a pagar, temos endividamento, estamos atendendo aos limites que o Senado definiu lá na resolução 40 e 43 com relação a tanto o valor de tomada de empréstimo quanto o limite de se desembolsar para pagar as amortizações e os juros. Então, esses índices que a Câmara colocou aqui nesse projeto de lei 254 realmente são muito ricos. São números que vão trazer conhecimento ao gestor, principalmente, para saber, ele vai corrigir desvios, né? Vai corrigir rumos, vai planejar melhor e, com certeza, terá resultados favoráveis à sua administração. Com certeza, ele vai evitar prejuízos à própria comunidade, porque vai trabalhar dentro de planejamento adequado. Então, eu tive, sim, a felicidade de trabalhar alguns, né, desses índices que aí estão em meu livro, e fico muito feliz, grato, inclusive, de saber que um poder legislativo de alta relevância, como a capital de Minas Gerais, né, adotar esses índices, aí, para mim, é um conforto muito grande, é uma alegria muito grande. Eu quero, então, dizer para os senhores, muitas vezes pensa-se que trabalhar esses índices é custo para a administração. Não vejo isso como custo, não, porque os dados estão aí dentro do sistema. Nós temos um balancete, um balanço, qualquer relatório contábil, ele já obrigatoriamente existe. Mas as informações que esse projeto de lei está pedindo é exatamente a análise desses dados que estão aí. E eu não vejo que isso aí vai ser custo adicional para o município de Belo Horizonte, não é custo adicional para ninguém, até porque muitos outros sistemas já têm essas informações por meio desses índices. Então, apenas vai traduzir uma linguagem, colocar aquilo em forma sintética, né, forma reduzida, fácil de interpretação, e com certeza o gestor terá muita facilidade em controlar, né, as suas finanças, e principalmente o poder legislativo, porque um órgão de controle externo, ele vai poder acompanhar isso também com mais segurança. Claro que o próprio Tribunal de Contas, os próprios órgãos de controle, eles estão sempre atentos a esse cumprimento de índices, mas a gente sabe hoje que aí tem, por exemplo, o índice de liquidez. Na hora que eu faço um processo licitatório, eu estou exigindo da empresa que está participando desse processo o índice de liquidez. Então, por que eu também não trabalho o meu índice de liquidez? Se eu não trabalho meu índice de liquidez, eu vou correr o risco de deixar restos a pagar, de deixar contas a pagar para novo gestor. Nós temos aí os princípios básicos, né, da administração, que estão lá no artigo 37 da Constituição, e temos também os 4 pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é planejamento, controle, responsabilidade e transparência. Então, nós vamos estar contribuindo com todo esse processo, né? Então, parabéns, e precisando de mim para alguma colaboração nesse sentido, estarei à disposição do Poder Legislativo sem nenhum problema. Um grande abraço aí, mas voltarei aí a falar se for necessário. Obrigado. Obrigado, professor Newton. O que a gente busca aqui, o que a gente tem tido mais dificuldade aqui no Legislativo é realmente ter uma linguagem onde todos possam enxergar os resultados
né, do Poder Executivo de Belo Horizonte. Mesmo porque a gente está aqui para defender os direitos e os interesses da população de Belo Horizonte. E a gente vê nesta PL, nessa proposição de lei, um avanço muito grande. A gente vai tentar aprovar esse projeto, que eu tenho certeza que vai facilitar o nosso serviço e, consequentemente, quem vai ganhar é a cidade e quem vai ganhar é a população de Belo Horizonte. Eu passo a palavra agora, muito obrigado, doutor Nilton. Passo a palavra agora para Denise Delgado. Boa tarde novamente a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de estar participando dessa interlocução, que será muito rica, com certeza, né, tanto no contexto da administração municipal, como também para os órgãos de controle, né? Não sei se os senhores têm conhecimento, o Tribunal de Contas ele tem uma unidade técnica, né, direcionada às análises relativas a Belo Horizonte, entre as quais está a prestação de contas. E desde 2015 essa análise já é mais abrangente, inclusive abarcando as políticas públicas, né? Nós fazemos uma análise da eficácia, da efetividade dos programas e das ações que são implementadas no contexto do município, né? Meu papel aqui hoje é mais de ouvinte, né? Qualquer direcionamento ao tribunal terei prazer em levá-lo à Superintendência de Controle Externo, a quem eu me vinculo, né? Mas de pronto eu diria que esse termo, essa análise, né, sobre essa perspectiva da governança, ele é muito cara aos tribunais. Desde que foi instituída a auditoria operacional dos tribunais de contas, que faz essa análise sobre uma visão mais ampla, né, sobre a perspectiva da economicidade, eficácia, que são princípios constitucionais, nós já buscamos, já analisamos diversos parâmetros sobre essa perspectiva mais ampla da governança, né? Eu mesma tive a oportunidade de trabalhar na auditoria operacional que avaliou o Plano Municipal de Educação, né, do qual a Câmara participa, e agora também estou participando de uma auditoria. A Câmara já foi convidada a participar, né, de trabalhos ligados a auditorias operacionais, auditorias financeiras, em que há essa perspectiva mais abrangente de análise, né? Então, eu também me encontro à disposição, né? Eu acho importante realmente que o tribunal esteja presente nessas interlocuções, né? Eu acho que o locus principal onde são delimitadas e conformadas as políticas públicas é a Câmara, né? De extremo interesse, principalmente para a coordenadoria participar desses debates, né? Eu colocaria 2 ingredientes aí, né, para fomentar um pouquinho mais, que são questões que a gente vislumbra no nosso dia a dia. A dificuldade de termos indicadores municipais de forma tempestiva, talvez seja interessante incluir a Fundação João Pinheiro, né? Se nós estamos aqui vislumbrando a questão do desempenho também, que é uma análise mais qualitativa, que talvez extrapole esse aspecto, não vou dizer meramente contábil, não, que a gente sabe que essa questão contábil é extremamente complexa e desafiadora, né? Mas que extrapole o espectro contábil. Então, é interessante que tenhamos, por exemplo, dados populacionais, né? O próprio PIB, são dados que são apresentados, populacionais nós sabemos, né? A dificuldade que houve com relação ao censo. Mas o próprio PIB, ele é informado com uma defasagem. Então, para a gente, né, fazer, às vezes, algumas análises que têm essa abrangência um pouquinho mais aprofundada, né, nos traz alguns desafios. Né? Uma outra questão, o outro ingrediente aí que eu gostaria de colocar, né, para que nós possamos discutir, seria a questão também da abrangência metropolitana das questões que permeiam o município, né, que extrapola essa fronteira administrativa. Nós temos grandes, com a Constituição surgiu esse termo de a função pública de interesse comum, né, que envolve saneamento, a própria saúde, né, nós vimos aí com a questão da Covid, o município de Belo Horizonte, a população tem diminuído proporcionalmente, em termos relativos, né, com relação à região metropolitana, os municípios têm tido uma participação mais exacerbada, e com isso a demanda desses municípios periféricos, elas têm crescido e tem pressionado de alguma forma o município de Belo Horizonte. Então, a gente ter essa perspectiva metropolitana, essa perspectiva que extrapola as fronteiras do município, pode ser algo interessante para que a gente resolva alguns problemas pela base, né? Que às vezes
a raiz de algumas questões que são colocadas a Belo Horizonte tem raiz e, às vezes, causas em municípios fronteiriços ou vários outros municípios, que às vezes nem fronteiriços são. Né? A região metropolitana é uma realidade trazida pelo Estatuto da Cidade, que eu acho que precisa estar na pauta das discussões, não é? E é isso aí, estou à disposição para continuarmos aí essa interlocução e, como eu disse, eu estou mais na condição de ouvinte e levarei com o maior prazer qualquer tipo de demanda. Eu gostaria depois, né, na medida do possível, que o Carlos apresentasse para a gente como serão feitas essas análises, o município apresentará naquela apresentação quadrimestral que é feita, né, à Câmara, ele apresentará esses indicadores, porque se assim for, né, provavelmente esses indicadores irão compor a prestação de contas e haverá um impacto também na prestação de contas, no parecer prévio, né, que o Tribunal de Contas analisa e encaminha à Câmara. Então, acho que é importante que a gente esteja ciente, né, de que haverá essa exigência e do impacto e como serão apresentados esses indicadores. Tá bom? Muito obrigada. Nós é que agradecemos a Denise Delgado. Muito obrigado. Muito importante a sua participação aqui com a gente e acho que juntos podemos caminhar aí por uma resolução para essa situação que a gente acha que é muito ruim para o Legislativo, quando precisa fazer um dos trabalhos principais, que é a fiscalização do bom uso do erário público. Passo a palavra agora para o Gabriel Senra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Agradeço muito pela oportunidade de debater esse importantíssimo projeto com os senhores vereadores. Agradeço também pelas contribuições anteriores, o que torna aqui a minha fala mais difícil, porque já apresentaram tantas contribuições aqui que em alguns momentos pode até esvaziar o que eu tenho a dizer, mas quero parabenizar aos subscritores do projeto de lei e até sobre isso mesmo, a minha fala eu vou tentar dividi-la de duas formas, em duas partes. Na primeira parte eu vou fazer uma defesa desse projeto de lei e na segunda parte eu vou tentar fazer algumas contribuições. Sobre o projeto de lei, então, especificamente, parabenizando mais uma vez os vereadores que o subscreveram, essa é uma iniciativa extremamente importante, senhor presidente, porque, de fato, ela é inovadora. Eu, atuando na área de direito público, raramente vejo isso. Na verdade, eu só tenho visto esse tipo de informação sendo disponibilizada pela União, por meio do Tesouro Transparente, por meio do Banco Central, mas municípios e estados, a gente não encontra esse tipo de indicadores e, principalmente, a gente não acha fácil, né? Por exemplo, se eu quiser encontrar indicadores do estado de Minas Gerais, por exemplo, eu tenho que entrar na lei orçamentária, ver quais são as previsões e, mesmo assim, você não consegue identificar como isso está sendo executado. Né? E a questão da execução do orçamento público ela é de absoluta importância em termos de democracia mesmo, porque, afinal, governar nada mais é do que aportar os recursos, né? Escolha de como aportar recursos. Então, se o orçamento é uma peça produzida primordialmente pela Casa Legislativa, como legítimos representantes do povo, por conseguinte, a execução desse orçamento deve também ser o mais próximo possível do que foi previsto. Senão, não tem sentido nós levarmos tanta discussão de orçamento para a Casa Legislativa e depois não ter como a Casa Legislativa fiscalizar e nem mesmo o povo fiscalizar como esse orçamento está sendo executado. Então, de fato, é extremamente importante esse projeto que tramita aqui em Belo Horizonte. Então, parabenizo mais uma vez. Ele, além de tratar aqui de questões de contabilidade pública, que eu aproveito aqui para parabenizar o professor Newton, né, que
realmente esses índices aqui são coisas, trazem informações relevantíssimas, mas trata aqui de direito financeiro, que, infelizmente, nas cadeiras das faculdades de direito, é uma matéria muito subvalorizada, digamos assim. O direito financeiro é o pai do direito administrativo e o pai do direito tributário. O tributário cuida da arrecadação, o administrativo da despesa. O financeiro trata dos dois. E, muitas vezes, ele sequer é uma cadeira obrigatória nos cursos de direito. Então, de fato, é preciso que nós passemos a levar mais a sério o direito financeiro no nosso país. Esse projeto de lei, senhor presidente, no meu entendimento, ele tem eu diria assim, claro que a Casa Legislativa que é o ambiente adequado para discutir, aprovar ou reprovar o projeto, mas no meu entendimento há uma vinculação constitucional sobre a obrigatoriedade de esses índices serem divulgados. O artigo 163 da Constituição trata que a lei complementar, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve dispor sobre finanças públicas, receita e despesa, sobre dívida pública, fiscalização, sustentabilidade da dívida. O artigo 163A da Constituição também diz que os municípios deverão disponibilizar, ou seja, ele dá uma ordem para os municípios disponibilizarem informações e dados contábeis, orçamentários, fiscais, de rastreabilidade, de comparabilidade, de publicidade, e tudo isso são informações que hoje não são cumpridas. São ordens constitucionais que não são cumpridas pelos municípios brasileiros. Então, esse projeto de lei vem muito bem a calhar para cumprir uma ordem constitucional que existe, salvo engano, desde o artigo 163A, salvo engano, foi incluído por uma emenda constitucional de 2020. Então, tem realmente que ser cumprido. Também quero trazer aqui, em defesa do projeto de lei, o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que são pressupostos da responsabilidade na gestão fiscal, planejamento e transparência, a prevenção de riscos, a correção de desvios, equilíbrio das contas, cumprimento de metas, obediência de limites de despesa e obediência de limites de endividamento. Como que nós vamos fiscalizar esses desvios, como que nós vamos prevenir os riscos, como que nós vamos obedecer os limites, se nós não temos como hoje acompanhar em tempo real como que está sendo executado o orçamento público. Então, de fato, o projeto de lei ele precisa avançar. O município de Belo Horizonte estaria na vanguarda do cumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais relevantíssimas para a administração pública. E agora eu vou buscar passar para algumas contribuições que eu gostaria de fazer em relação ao projeto de lei especificamente, e sobre isso, senhor presidente, eu até gostaria de questionar o senhor, porque eu fiz algumas anotações no texto do projeto de lei, e eu obviamente não vou me alongar, mas se esse seria realmente o momento adequado para eu fazer essas considerações, ou se minhas considerações aqui devem ser de forma mais genérica, senhor presidente. Gabriel, a gente tem no nosso regimento interno aqui a possibilidade de terminar esta audiência pública às 15 horas. Regimentalmente a gente não pode ultrapassar esses horários. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente pensar, viu, Carlos Thiago, numa próxima audiência pública, porque o tema é muito, muito grande, muito robusto, e a gente precisa discutir isso mais, falar mais a respeito disso, né? E fazer com que os colegas vereadores também entendam mais sobre a questão. Eu não sou técnico em contabilidade, não tenho graduação em contabilidade, eu me graduei em gestão pública, mas não me especializei em área nenhuma dessas aí. Então, no entanto, eu acho que é a oportunidade da gente marcar uma outra audiência pública. Nós tivemos muitos requerimentos, muitas proposições de leis, e que acabou que tomou bastante o nosso tempo. Então, eu peço ao Gabriel para a gente contextualizar com mais síntese isso aí, para a gente ter condições até de passar a palavra para os vereadores que queiram fazer algumas perguntas. Pode ser, Gabriel? Perfeitamente, senhor presidente, perfeitamente. Então, eu vou seguir por esse caminho
E depois eu envio, eu tento entrar em contato com o Carlos Thiago e tento tratar com ele também mais especificamente sobre algumas anotações que eu fiz. Mas de forma mais genérica, eu tenho aqui 3 sugestões para oferecer. A primeira delas é quanto a uma possibilidade de se incluir no projeto de lei a criação da obrigatoriedade da utilização de recursos visuais no portal que for utilizado para divulgação desses dados. Ou seja, não basta divulgar o índice, dizer o índice de endividamento é 1,3, por exemplo. Não, o ideal, eu penso, para que todos possam visualizar bem, seria ter um gráfico que demonstre qual a ocupação do endividamento público em relação às receitas de capital, né, de modo que qualquer pessoa possa visualizar com clareza. Então, para que o Poder Executivo possa fazer dessa forma, eu entendo que a lei deveria impor a criação desse tipo de mecanismo de fácil visualização. Então, recursos visuais e interativos que possam contribuir com o acesso da população em geral, que não tem o conhecimento técnico para interpretar muitos dados. Assim, nesse sentido, o Tesouro Transparente, que é uma ferramenta do governo federal, já há muito tempo, ele tem, nos últimos anos eu não tenho visto tão fácil, mas eu lembro que há alguns anos o Tesouro Transparente trazia gráficos interessantíssimos sobre vários índices, que facilitava demais a compreensão desses dados. A outra sugestão que eu gostaria de oferecer é quanto a vacatio legis, né, o período em que a lei ainda não vai entrar em vigor após a publicação. Eu entendo que, como o Poder Executivo é que tem a obrigação, né, de cumprir essa legislação, e não me parece ser algo que ele vai conseguir fazer de imediato, porque ele talvez tenha que criar um portal, criar um site ou algum acesso específico, eu entendo que seria necessário aumentar um pouco a vacatio de 90 para 180 dias, não sei, principalmente se esse projeto tramitar esse ano e vier a ser aprovado esse ano. Eu não sei se, considerando estarmos esse ano num ano eleitoral, se nós vamos conseguir, se o Poder Executivo teria condições de executar isso, mas a minha preocupação aqui é quanto a possibilidade mesmo do Poder Executivo viabilizar a execução desse projeto de lei, para que nós não tenhamos uma lei que não pega, digamos assim, né? E, por fim, a minha terceira e última recomendação, sugestão, seria, senhor presidente, para que fosse incluído no projeto de lei a obrigatoriedade de o Poder Executivo editar um decreto que regulamente como será feita a divulgação desses dados, ou seja, de quem será a competência para criar o portal, em quanto tempo esse portal será criado, enfim, qual secretaria será responsável, porque se nós estamos criando obrigações, nós temos que criar competências no âmbito da administração pública, e isso, obviamente, quem deve fazer é o próprio Poder Executivo. Então, estabelecer um prazo para que o Executivo edite um decreto regulamentador, viabilizando, assim, a entrada em vigor da lei. Essas são as minhas contribuições de forma mais genérica, senhor presidente. Agradeço muito a gentileza e a oportunidade e me coloco à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado a todos e boa tarde. Nós que só temos a agradecer, Gabriel. Gabriel, ao Newton, a Regina, a Denise, ao Carlos Thiago, que eu tenho a honra de tê-lo como meu chefe de gabinete, muito competente chefe de gabinete. Eu queria passar para os vereadores, tem algum vereador ainda presente aí? Eu não te expliquei corretamente, Gabriel, é porque até às 15 horas começa a sessão plenária e não pode duas reuniões desse porte estar funcionando ao mesmo tempo, de acordo com o nosso regimento. Por isso que até às 15 horas, no máximo, eu tenho que estar encerrando, inclusive para ir para a plenária, para poder... Perfeitamente, senhor presidente, okay? Perfeitamente, não se preocupe, obrigado. Algum vereador presente? Vereador Braulio está por aí? Vereador Braulio? Vereador Rubão, está por aí? Vereadora professora Marli? Bom, é possível que ele já tenha um partido para a plenária pelas horas. Mas então a gente tem aqui mais alguns minutos para as considerações finais deste debate que eu quero que prossiga. Eu acho que é muito importante que ele prossiga.
o que o Gabriel falou é muito importante. Não adianta a gente fazer leis que não sejam exequíveis. Então, temos que fazer leis que realmente possam entrar em vigor e serem produtivas para a cidade, né? Serem produtivas para que a cidade cresça, para que a cidade seja mais transparente o possível, para que as pessoas possam entender, né, as prestações de contas do Poder Executivo. Então, passa a consideração final para o Carlos Thiago. Vou ser bem breve aqui, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer de ter participado, né, desse início de um debate com tantas pessoas assim qualificadas e entendedoras do tema, né? Acho que o projeto ele começa a passar, ele inicia um debate sobre administração pública necessário no momento oportuno, né, e que a gente precisa fazer, e acredito também que na casa adequada, né, porque nós estamos falando aqui de qualidade na gestão pública e é uma das funções do Poder Legislativo, né, não só a fiscalização, mas também a orientação, né? Aqui é a casa de criação de lei, de criação de leis. Então isso é muito importante, né, eu fico satisfeito quanto a isso. Acho que é um processo que merece, né, mais debates, né? O professor Gabriel está aqui anotado algumas questões, nós podemos conversar depois. Aqui que o professor Ilcim, o vereador Ilcim, o professor Marli, o vereador Zé Ferreira e o vereador Dom colocaram para a gente. O projeto de lei precisa ser melhorado cada vez mais, e aquilo que tiver de ideias e opiniões boas para essa construção, a gente está aí apto a poder ajustar e colocando, né, dentro do projeto. Eu achei todas as 3 sugestões, achei fantásticas, acho que é muito bacana de trabalhar isso, né? Eu acho que é isso, né? Enquanto no primeiro momento, muito obrigado aí a todos aí, à sua disposição do que precisar. A vereadora professora Marli, ela voltou. Professora Marli, tem a palavra. Obrigada, gente. Depois dessa aula que nós tivemos nessa tarde aqui, né? Quem sou eu para falar depois de vocês todos, né? Mas eu queria só deixar registrado para vocês que todas as iniciativas que nós podemos tomar para garantir mais transparência, efetividade, eficácia à gestão pública, eu serei sempre a favor. Eu e todos os meus companheiros vereadores que estamos lutando por essa causa. Modernizar e atualizar a administração pública com os melhores mecanismos disponíveis. É nossa obrigação. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. É nossa obrigação. O vereador Ilcim fala muito isso, o vereador Rubão e o vereador Zé Ferreira, nós estamos sempre juntos tentando construir o que é de melhor para a nossa população de Belo Horizonte. Podem sempre contar comigo. Muito obrigada, viu? Foi um prazer participar dessa audiência pública. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, vereadora, professora Marli, querida vereadora. Eu passo a palavra então para Regina Lopes, para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui para essa discussão e também acho, né, concordando com os demais, que a gente poderia ampliar mais os debates, inclusive apresentar mais sugestões. De fato, é um tema muito pujante, o projeto é inovador e Belo Horizonte está de parabéns, os vereadores que signatários do projeto estão de parabéns, inclusive os estudiosos, né, que contribuíram para o projeto. O professor Newton também. Eu gostaria de sugerir que sim, a gente tenha mais oportunidades de debater sobre o assunto, inclusive para que a gente possa contribuir também com o projeto, como também sugeriu o doutor Gabriel. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Muito importante a sua participação. Muito obrigado, viu? A sua participação e sua colaboração. Passo a palavra para Newton de Aquino. Presidente, também quero fazer uma sugestão de alteração do parágrafo 2º do artigo 13, mas depois eu passo diretamente para a sua assessoria. E quero dizer também, que deixei de manifestar no início, a partir do momento que a gente vai tendo esses índices acumulados, quer dizer, historicamente eu vou acumulando índices, eu vou saber da minha evolução, da minha involução nesse sentido. Então, isso será muito importante para a tomada de decisões, né? Então, espero que realmente seja aprovado esse projeto, que com certeza Belo Horizonte ganha, o cidadão ganha com isso. São essas considerações. Muito obrigado, então. Nós que agradecemos, viu,
professor Nilton. Passo as palavras para as considerações finais do Gabriel Senra. Não, Denise Delgado. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né, nesse debate tão qualificado. Eu acho que a inclusão desses indicadores, né, nas contas municipais, nas análises que permeiam as contas municipais, vai trazer, de fato, mais profundidade sobre o entendimento dessas contas, né? E eu acho que, paralelo a ele, como disse o colega, é interessante que a gente operacionalize, né, a forma de se divulgar, para que eles servem, né, o desdobramento deles, né, para que seja uma coisa efetiva, né? Os indicadores, eles existem, vários parâmetros, o colega aí mencionou as contas nacionais em nível federal, elas se valem de indicadores, né, vários indicadores. Acho que há necessidade também de âmbito municipal nós termos esses parâmetros, mas, como já disseram os demais colegas, é importante que a gente se aprofunde nesse debate e eu estou à disposição. Grande abraço a todos, muito obrigada. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação e colaboração, Denise Delgado. Passo agora para Gabriel Senra. Senhor presidente, minhas considerações finais serão apenas um abraço para a professora Marli, mãe do meu grande amigo Adriano Aro. De resto, vamos aguardar a próxima audiência pública para que a gente possa continuar debatendo o projeto. Ô, Wilson, peraí, Wilson, ele falou a palavra mágica da minha vida, eu tenho que manifestar aqui. Nossa, muito obrigada, viu? Por você ter feito essa observação, eu adorei. Vou dar um recado para ele. Deus lhe pague. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos, a colaboração de todos. Acredito que sim, temos que marcar mais uma audiência pública com mais tempo para todos podermos debater melhor. Eu falo, Tiago, para você fazer uma anotação para a gente aí, para que essa audiência pública, a próxima, né, neste tema, seja marcada após as plenárias, porque a gente tem mais tempo até de prorrogação das reuniões. Ok? Agradeço a todos, muito obrigado. A cidade de Belo Horizonte agradece a participação de vocês. E também o Poder Legislativo agradece a participação de vocês, que é muito importante. Então, às 15 horas, eu declaro encerrado esta audiência pública na Comissão de Administração Pública. Muito obrigado a todos e boa tarde.